Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º Fórum Especial de 10 anos da LPL. Esse fórum é referente, a gente está relembrando a nossa 7ª jornada que realizamos em 2019 com o tema Corpo e Sintoma. E hoje eu tenho a honra, né, em nome da associação, de anunciar que a nossa convidada especial é a nossa querida colega Letícia Patriota da Fonseca, né, nossa querida colega de Recife. Ela é membro do Espaço Moebius, que é uma instituição de psicanálise lá de Salvador, que a maioria já conhece, e ela também é membro da ALI, que é a Associação Lacanienne Internationale. Não sei se eu pronunciei muito bem. Letícia, gostaria de te agradecer imensamente, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite para fazer parte desse momento tão especial para a nossa associação, e gostaria de te passar a palavra. Será que a Letícia está aí? Senão eu vou apresentá-la de novo. Eu estou vendo ela ali. Sim, Carol, mas eu acho que ela não te ouviu por algum motivo. Será? Ela tá sim, acabei de ver aqui também. E será que eu Está estou? ouvindo a gente? Vou falar sobre a gravação. Ah, é. Verdade, esqueci, Fer. Eu acho que ela não está ouvindo, Carol. Letícia, você está nos ouvindo? Será que está com algum problema de áudio lá? Deixa eu mandar para ela no WhatsApp. Josi, você também está em contato com ela no WhatsApp? Tenta ver se ela responde você ou eu primeiro. Ela falou que não está vendo os participantes. Deve estar com a tela... Está escrito do lado do nome dela que ela está no modo companion. Modo alguma coisa ali. Não sei o que isso significa. Será que não é isso? Algumas pessoas estão usando o modo companion nessa chamada. Ela não está ouvindo. Ela não está ouvindo também? Nem vendo. Ah, ela tá, pera lá, ela tá falando aqui comigo, não tô vendo ninguém, só a minha imagem, é assim? Não é para ser, né? Não. Pede para ela sair e entrar de novo. Vou falar. É esse modo aí, eu acho que ela tá modo companion. Fala aí que, inclusive, você já apresentou ela. Ela está no computador. Alguém que está no computador consegue... Ela também não ouve, ela não vê e não ouve. Consegue o quê? Eu tô no computador. Ver como que ela faz para mudar, porque pelo jeito ela deve estar no modo de tela cheia, alguma coisa, de tela cheia não, que parece só a tela dela. Vou ver. Como eu estou no celular, eu não consigo ajudar. Eu estou tentando falar com ela, quer dizer, tentando não, falei com ela, ela vai sair e entrar de novo, vamos ver. O que você falou do computador, Josi? Eu estou no computador. Tem alguma Ver forma como que ela faria para... parou de usar o modo companion. Como que ela faria para alterar o modo de apresentação aí? Porque tem um modo que aparece só o rosto da pessoa e tem outro que aparece as pessoas em cima, ou aparece na lateral. Vamos ver. Gente, quem sabe faz ao vivo. Pois é. Ela saiu da sala, Josi? Deixa eu ver. Saiu? Parece ela que falou sim, que ia tentar ela... sair e voltar. Sim, parece que ela saiu, Caô. Vamos ver. Ela falou que ia tentar. Eu não consegui achar nada aqui, o que representa... Eu estou no celular. Companion. Aqui no computador, eu olhei, ele fala que
parece que para usar quando a pessoa pede para participar, ela vai em outras opções de participação, clica se usar uma conta quando ela entrou. Então, ela tem que sair e entrar de que jeito? Eu vou explicar. Aí, ela entrou de novo, vamos ver. Letícia, você nos ouve? Está normal. O microfone dela está fechado. Acho que agora está. O microfone dela está fechado. Letícia, se você puder abrir o microfone, você está nos ouvindo? Acho que ela... Sim. Oh, que bom! Estou me ouvindo. Boa noite. Então, Meu nome é boa Carolina, noite. sou membro da Associação Livre e hoje eu vou coordenar aqui o Fórum Especial. Ótimo. Eu acabei de te apresentar, então gostaria de te agradecer mais uma vez imensamente por ter aceito o nosso convite. É uma honra para todos nós da associação te receber aqui, tá bom? E só para você saber, hoje você vai relembrar a nossa jornada que foi realizada em 2019, que foi com esse tema do corpo e sintoma. Agora a gente tem você como nossa convidada especial. E relembrar a todos que essa chamada está sendo gravada, tá bom? Depois vai ser disponibilizada no YouTube para todo mundo. Letícia, te passo a palavra. Muito obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, é uma honra mais uma vez estar com vocês, trazendo algumas articulações para a gente trabalhar, não é, em torno da psicanálise do nosso dia a dia. Não é? Então, o que eu coloquei como proposta para hoje tem a ver com a questão da sexualidade contemporânea. Eu intitulei a sexualidade contemporânea, onde está a questão? Então, eu iniciaria trazendo, colocando em epígrafe, uma citação de Melman, de uma conferência dele de 2016. Ele diz assim: ter um inconsciente não é saber o que lhes faz falar, é não saber o que lhes faz desejar, o que é o caso de todo mundo. É ser marcado pela a coisa. Então, é na conferência de 2016 sobre a relação de objeto e as estruturas freudianas. Aí, iniciando, eu quero colocar para vocês, não é, porque eu tenho trabalhado há 3 anos uma série de textos de Melman, traduzindo para uma publicação, uma coletânea. Então, 3 anos que Melman tem sido o meu trabalho de cabeceira, e agora que os textos estão prontos, ele se foi. E aí eu vou continuar trabalhando o material dele. Então, sublinhando essa citação de Melman, queremos ressaltar, já a princípio, um viés que é fundamental para nós a ser abordado, a questão da identificação e subjetivação. Ou seja, a inscrição do traço 1 da identidade ou o vício de estrutura, a presença do buraco no campo do grande outro, lacuna que funda o desejo. É sobre esse ponto que estamos a refletir, a fim de verificar quais são as incidências que isso pode ter na atualidade e, por outro lado, ver em que nossas elaborações podem contribuir com novos aspectos e nuances em nossa escuta. Então, estamos tentando enfocar com isso a questão do objeto, na dialética do desejo, e a questão do amor pelo viés da identificação e identidade. Isso está no material que foi elaborado especificamente sobre a clínica lacaniana por Melman. Então, para dialogar com a citação em epígrafe, lembramos uma outra observação de Melman sobre um dístico de um poeta francês, Alphonse Détraz. Ele indaga: objetos inanimados, têm em vocês uma alma que se liga à nossa alma e a obriga a amar? Então, estou fazendo um jogo aqui, não é, com a questão do desejo e o amor. Tentemos, então,
ver como isso vai nos auxiliar nessa reflexão sobre as novas formas de configuração da identidade e da escolha de objeto na contemporaneidade. Isso vai nos levar a desembocar no jogo entre o e o a, entre o caráter com o maiúsculo, do nome, e o a, objeto pequeno a, uma vez que esses dois elementos são separáveis. É o suporte da identidade e o outro, a letra, enquanto suporte da subjetividade. Tisler, em sua retomada sobre o fantasma, num livro que acabamos de publicar, não sei se vocês tiveram acesso, mas foi uma publicação online, digital, A Atualidade do Fantasma na Psicanálise. Se vocês não receberam ainda, me digam que eu posso mandar para vocês. Nesse livro, Tisler sublinha: o mito individual do neurótico permanece uma tela clínica bem justa, notavelmente escrita, precisa. Mas, evidentemente, ela não permite recobrir a totalidade da clínica que tentamos descrever. É preciso fazer, então, um esforço muito particular para desenvolver a economia combinada das relações de objeto e dos narcisismos atualmente em curso. Então, teríamos, por um lado, o mal-estar na sexualidade, onde agregaríamos a disforia de gênero, e, por outro, com Tisler, a hipocondria maior do lado da identidade. Diz-nos ainda Tisler: eis aí, talvez, um novo mito individual cujas linhas de força se delineiam sob nossos olhos. E, a esse respeito, nos indagamos: a disforia de gênero estaria mais do lado do da identidade ou do lado do 0 da subjetivação? Tisler ressalta, por outro lado, a experiência midiática dos sites de encontro, sobre os quais nossos analisantes tanto nos falam, como uma maneira até de se perpetuar na vida dita sentimental. Não se trata para nós de julgar precipitadamente a entrada de jovens ou adultos nesse universo midiático, mas cabe indagarmos se isso pareceria facilitar ou não os encontros sexuais imediatos. Melman, retomando Lacan, sublinha que a identidade não é somente o objeto de uma introjeção. É igualmente o objeto de uma projeção. Vejamos que a gente está pensando na experiência midiática, né? Então, vamos ver onde é que isso entra também, né? Isso quer dizer que é comum tentarmos espontaneamente projetar no campo do grande outro formas evidentemente semelhantes a nós mesmos, que de algum modo transformam em amigos esses objetos que povoam o campo do grande outro, amigos à nossa imagem. Mas que objeto estaríamos a projetar no campo do grande outro? Algo que nos liga ou algo que cala a falta que nos convoca? Então, as reflexões constantes que a clínica nos traz implica em retomadas caprichosas sobre a nova sintomatologia, levando-nos a aportar nas questões atuais. Dentre estas questões, destacamos, através dos textos e de inúmeros artigos que proliferam na mídia, as indagações sobre a clínica LGBTQIA+, tema constante de debates sobre os quais encontramos divergências corriqueiras, o que nos tem trazido muitas indagações. Como abordar essa questão? Valeria fazermos um apanhado geral daquilo que já foi elaborado, para, a partir daí, tentar seguir mais alguns passos? E aí, quando a gente fala no apanhado geral, a gente pode pensar em Judith Butler,
Henrique Matisse, Preciado e outros. E o que é que eles podem nos dizer a respeito ou que eles já escreveram? Caberia retomarmos isso ou caberia verificar o momento histórico, discursivo, que redimensiona as expectativas? E aí, nesse momento histórico discursivo, podemos pensar no discurso totalitário que paira atualmente em diversos países, numa política que faz pouco caso dos valores humanitários. Outra via de trabalho, né? E como terceira opção, teríamos ainda, indago ainda, se valeria a pena tentar ler, nos meandros das elaborações, a estrutura em questão que aí está operando. Nós optamos por essa terceira via, essa última via, seguindo. Então, vamos atentar à estrutura, deixando em alcave os discursos vigentes para posterior investigação. Sigamos, então, a trilha do objeto, para posteriormente aportarmos nas questões do e da identidade. Algumas reflexões e novos recortes sobre a estrutura que Melman disponibiliza para nós ao longo dos textos nos trouxeram luz sobre alguns pontos. Retomemos, então, com Freud, a releitura que dele faz Lacan e os aportes de Melman sobre esses dois. Nosso argumento inicial é retomar o ponto de partida de Freud. E aí eu vou pedir a paciência de vocês, que a gente vai redimensionar, vai resgatar coisas que eu acho que vocês já sabem, para cima e para baixo, talvez já estejam até cansadas de retomar. Freud ressaltou que o mal-estar na cultura estava ligado a uma falta de satisfação sexual. E é em cima dessa hipótese que ele desenvolve suas elaborações. O mal-estar atribuído, portanto, por ele, às exigências culturais excessivas, aos limites impostos, aos limites impostos pela censura, ressaltando ainda toda a importância do recalque. O eixo da descoberta freudiana, ponto-chave, portanto, da organização subjetiva, seria o complexo de Édipo. Este viria a organizar todo o desenvolvimento psíquico, ditado e balizado pela aceitação por parte de um sujeito de renunciar ao que seria o objeto primordial e plenamente satisfatório, a mãe. Consentindo nessa renúncia, toda a questão freudiana está aí, também chamada de castração, atravessa-se as fases do desenvolvimento libidinal até a fase genital e alcança-se o estágio de adulto, acedendo, então, à relação de objeto, não seria mais pueril, infantil, mas sim adulto, portanto, genital. Temos, então, de saída essa contribuição do trajeto freudiano, que testemunhou ser a relação de objeto fundada sobre uma insatisfação primordial. Dito de outro modo, o estágio adulto se caracterizaria pela inacessibilidade ao objeto primordial. Em decorrência disso, os objetos com os quais nós teríamos que nos satisfazer seriam traços, seriam substitutos, teriam a aparência, seriam metáforas e metonímias. As orientações e conselhos que podem ser dados sobre esse assunto vão sempre esbarrar todos no fato de que o objeto próprio a satisfazer não é aquele que se deseja. Embarcamos, assim, simplesmente numa série de questões fundamentais que tocam no estatuto específico da criatura humana, que é o de estar numa relação objetal fundamentalmente insatisfatória. Ressaltamos aqui o que Melman sublinha, que nós nos sentimos bem com o nosso corpo exatamente quando não o sentimos, quando ele está suprimido, está morto. Os aborrecimentos começam quando, ao invés de estar tranquilamente morto, o corpo faz histórias, com a demanda, com o desejo, com a dor.
A esse respeito, quando eu coloquei há pouco, né, que nós estamos sempre diante de relações objetais fundamentalmente insatisfatórias, tanto com relação, tanto por um lado como por outro. Por um lado, tem-se o direito a uma busca-se o direito a uma satisfação plena. E, por outro, a exigência de poder satisfazer plenamente o ideal, mas velando em esse gozo do ideal. Aí eu pensei, exemplificando isso, né? Indo da reflexão teórica à prática clínica, recordo o que nos dizia um jovem analisante a respeito de suas angústias e afetos, assim como do se sentir vivo. Dizia o analisante: eu quero alcançar meu ideal, me sentir realizado profissionalmente. Busco também minha realização afetiva, me dar bem na escolha de minha companheira. Mas, ao mesmo tempo, tenho momentos de incerteza, de dúvida. Eu não quero sofrer com isso. Então, eu penso, é uma fala que aponta para não silenciar a falta e buscar manter o desejo. Mas, ao mesmo tempo, aponta para o receio de sair da posição de conforto. Manter o silêncio do corpo, silenciá-lo, emudecê-lo. Passando, então, para a elaboração lacaniana, pensamos um pouco em Freud, pensemos agora um pouco no que Lacan nos diz. Vamos observar com Lacan, em A Significação do Falo, que ele coloca que Freud estaria bem mais situado para reconhecer a ordem dos fenômenos inconscientes de que ele foi o inventor, bem melhor situado do que seus seguidores. E na falta desse reconhecimento do próprio Freud, os demais que o seguiram estariam fadados ao fracasso. A esse respeito, Lacan chama atenção para a necessidade de promover como indispensável a qualquer articulação do fenômeno analítico a noção de significante, oposta à de significado na análise linguística. Noção que não era conhecida, não tinha nascido ainda na época de Freud. Nesse sentido, Lacan vai nos mostrar que essa falta de satisfação se liga não tanto a uma falta de satisfação sexual, atribuída às exigências culturais excessivas, aos limites impostos da censura e à importância do recalque, como dizia Freud. Mas liga-se, basicamente, à nossa dependência a respeito do significante. E aí Lacan vai nos mostrar que é ele que nos rege e que nossa especificidade é de ter um sistema de comunicação não mais regido por signos, mas por significantes, o que nos desnatura. Então, para Lacan, o de que se trata, em primeiro lugar, em sua elaboração, é de dar conta dos paradoxos de nossa clínica e das especificidades que impõem à clínica a estrutura. Aquela que a evidência sustenta para nós e que é a da linguagem. É nesse sentido que Lacan sublinha mais uma vez, no Seminário 20, que não há a mínima realidade pré-discursiva, simplesmente porque o que faz coletividade e que nós chamamos de homens, mulheres e crianças não significa nada enquanto realidade pré-discursiva, uma vez que homens, mulheres e crianças não são mais do que significantes. Aqui eu gostaria de fazer uma citação, abro aspas. Um homem, isso não é outra coisa senão significante. Um homem procura uma mulher, isto vai lhes parecer curioso, isso é Lacan no Seminário 20. Isso vai lhes parecer curioso, a título do que se situa pelo discurso. Pois, se o que aqui coloco é verdadeiro, isto é, que a mulher é não toda, há sempre alguma coisa nela que escapa ao discurso. Fecho aspas. E ressaltando esse aspecto discursivo, ficamos sempre nos impasses corriqueiros. Pois, abro aspas, o que constitui o fundo da vida é que, para tudo que diz respeito à relação entre os homens e as mulheres, o que chamamos coletividade
a coisa não anda. A coisa não anda e todo mundo fala disso. E uma grande parte de nossa atividade se passa a dizer isso. Mas isso não impede que não haja nada de sério, se não for o que se ordena de outra maneira com o discurso. Até isto, inclusive, que essa relação sexual, na medida em que a coisa não vai, ela vai assim mesmo. Graças a um certo número de convenções, de interdições, de inibições que são efeitos da linguagem. Fecho aspas. Então, se pensarmos na referida disforia de gênero, bem como nas demais conjunturas sexuais da atualidade, parece-nos importante refletirmos sobre seu ponto de origem nessa dialética entre os significantes e o objeto. Retomando Freud, ele ressalta, em sua elaboração, o momento de passagem na adolescência. Como Freud lembra, não é? Há o repasse e ratificação da simbolização da castração, repasse do momento colocado também como o drama do Édipo. Momento em que cabe assumir, ao final dessa fase, um lugar outro. Para a menina, efetivando essa passagem, ao se fazer objeto para o outro. Ou, do lado do jovem, efetivando sua mudança de objeto, declinando da mãe para a mulher. Ressalta Freud o quanto ambos, a moça e o rapaz, podem não se sentirem preparados para essa passagem. Assim, os questionamentos que nos fazem escrever essas linhas provêm da escuta de jovens cujos discursos revestem com matizes peculiares sua subjetividade, sua condição de sujeito enquanto desejante na contemporaneidade. O aumento significativo desses casos leva-nos a indagar se esse seria mais um sintoma da atualidade, decorrente das mutações culturais em curso, ou se tratar-se-ia de um artifício para fazer face ao real. Destaca Melman em seu texto os 4 componentes da identidade. Esse texto de Melman é de 1990, mas ele foi colocado como uma das leituras, um dos subsídios para o colóquio que nós tivemos em 2015, né, a questão da atualidade. Não lembro o título do colóquio, agora me fugiu. Bom, nesse texto, Melman destaca que a identidade é sempre um enodamento, que passa pelas 3 dimensões, do real, simbólico e imaginário. Mas nós nos indagamos, nesses 30 anos de Melman, da sua conferência em 1990 até a atualidade, que mudanças nós podemos constatar? Então, o que para nós é extremamente importante ressaltar, retomando Freud em sua elaboração sobre a teoria das pulsões, ou os 3 ensaios sobre a teoria sexual, é considerarmos a bissexualidade inerente a ambos os sexos. Cabe, assim, nos determos atentamente sobre a questão do feminino de cada um de nós. Bom, sobre essa questão da bissexualidade inerente, eu gostaria de ressaltar apenas que a gente tem, por exemplo, quando a gente trabalhou no avesso da psicanálise, né, o seminário 17, trabalhamos os discursos, a gente lembra que o discurso do analista, o que o discurso do analista produz é a estericização do discurso, ou seja, a produção do discurso da histérica. E isso para homens ou mulheres. É a entrada no processo de análise. Então, a gente pode pensar aí qual é a posição do sexo masculino na entrada da análise. Uma questão. Outro ponto para a gente pensar também essa questão da bissexualidade é o quadro que a gente chama o quadro da sexuação, as fórmulas da sexuação, no seminário 20.
onde a gente tem o lado esquerdo, que seria o lado masculino, o lado direito, o lado feminino, mas que a gente vai ver que, enquanto desejante, todos dois vão passar pelo S barrado e todos dois vão ser habitados pelo objeto. Então, isso aí eu acho uma questão fundamental para a gente pensar. Mas, retomando Lacan, lá em 1963, Seminário da Angústia, eu sublinharia, abro aspas, a virada da nossa experiência repousa sobre o fato de que a relação com o grande outro, enquanto ele é aquilo sobre o qual se situa toda a possibilidade de simbolização e o lugar do discurso, encontra-se com o vício de estrutura. E que nos é preciso conceber que tocamos aí naquilo que torna possível essa relação com o grande outro, ou seja, que esse ponto de onde surge o fato de que há significante é aquele ponto que, num certo sentido, não poderia ser significado. Isso está em Lacan, no Seminário da Angústia. Sobre esse trecho, essa citação, Melman chama nossa atenção para o fato de que Lacan ali não diz um buraco, não diz uma falta, mas diz um vício de estrutura. Há algo ali que não responde. Então, como chegamos aqui? Pensando, então, no vício de estrutura, ou seja, essa falta no campo do grande outro, efeito de a língua ou do objeto A, que ali habita, tentemos acompanhar a sua construção. A construção desse objeto perdido, que ali se inscreve como falta, ou seja, refazer os passos lógicos que, partindo da perda de um objeto pleno primordial, faz-nos desembocar no que seria a fenda, o corte, ou melhor dizendo, nesse vício de estrutura, constitutivo da linguagem, e seu efeito para nós, seres falantes. Sigamos, então, as elaborações teóricas para verificar que luz podem nos trazer sobre a sexualidade contemporânea. Melman destaca que, com Lacan, vamos aprender que, para abordar o objeto, podemos recorrer à dimensão do imaginário, do real, e depois à lei que quer que o bebê renuncie ao objeto de eleição, ao objeto que tem sido supostamente imaginário, de uma relação perfeitamente satisfatória. Nessa renúncia, nessa perda do objeto primordial, adentramos a ordem da linguagem. Quer dizer, temos aí o que vem substituí-lo. Vem substituir um significante ali onde esperamos um objeto. Isso faz com que esse objeto não tome seu preço, senão por ser marcado por este ou aquele significante. Assim sendo, é o significante que constitui precisamente o assassinato da coisa, sendo, portanto, gerador dessa perda. Nesse sentido, Lacan termina por concluir que nessa perda não há, no entanto, o que Lacan conclui, nessa perda não há, no entanto, necessidade do teatro é de piano para poder ser operatória. A primeira é uma contestação importante de Lacan. Então, de onde vem para cada um de nós esse sentimento de que houve, entretanto, talvez na infância, um acesso ao que era a satisfação completa e uma nostalgia do que naturalmente vem ligar o bebê à sua mãe? Evoquemos inicialmente Freud, quando ele ressalta que a satisfação do lactente é organizada por um primeiro objeto que foi plenamente satisfatório, e que todos os circuitos que se seguiram foram à procura desse objeto, sem jamais poder encontrá-lo. Como aconteceria que, naquela época, não fosse senão a lei do significante que viria a reger essa relação? Bem, então tem uma razão fácil a evocar aqui. É que a relação primordial da mãe com a criança se faz por intermédio não do significante, mas do signo.
a mãe é sensível aos signos que vêm da criança. E aí vamos encontrar toda a capacidade de antecipação da mãe. E os psicanalistas que lidam com as crianças pequenas, a gente tem o trabalho de Marie Christine, de Balbo, o de Begés, muita gente lá da escola de psicanálise de criança, que os psicanalistas que trabalham com as crianças pequenas são acostumados a ressaltar essa capacidade de antecipação da mãe. Nessa capacidade de antecipação, a mãe vai dar sentido aos signos que ela lê. Então, ela está, na verdade, transmitindo. Né? A mãe está transmitindo à criança a falta. São as faltas imaginárias. Mas a gente sabe que ela vai precisar de transmitir também as faltas simbólicas. Então, toda a busca futura organizada pela demanda, assim como o desejo, é regida por esse objeto, entrevisto uma primeira vez, e a ser reencontrado desde então, e que jamais será reencontrado. Mas isso quer dizer também, ao mesmo tempo, que todas as outras causas que possam nos dar não serão senão traços. Lacan utiliza o termo aí de Freud, Ersatz, quer dizer substituto, substituição, que está em indenização. Esses traços não serão nunca a boa resposta, não trarão nunca o bom objeto. Porque a causa certa, a verdadeira, sempre nos escapa. E, portanto, em todas as causas nas quais nós poderíamos nos engajar, todas as explicações do mundo, conflitos, errâncias, guerras, tudo isso não tem nenhuma disciplina. Como nos diz Lacan, não é nunca a propósito da história, senão subir à cena do mundo. Teatro, né? Subir à cena do mundo. Mas a verdadeira causa não está na cena do mundo, ela lhe escapa. A verdadeira causa habita o exterior, que é o mais íntimo em cada um de nós. Esse eu acho o ponto mais fundamental, não é a ser sublinhado. A alteridade não é um fora da fronteira. A alteridade está em cada um de nós e ela é o que há de mais precioso. É aí onde jaz a nossa subjetividade. Como nos diz Melman, dessa cena do mundo, temos bastante história atrás de nós para saber que isso não é senão uma piada. Então, desde que eu aceite que o enquadre de meu fantasma se põe um pouco a vacilar, desde que alguma coisa do real vem ao saber, é ao preço de alguma coisa perdida. Esse dispositivo torna absolutamente obsoleta nossa ligação com o Édipo. E haverá constantemente em Lacan comentários sobre o Édipo, sobre o complexo de Édipo, que testemunham bem como este é um de nossos grandes erros subjetivos. Então, é de significante que se trata. E quando Lacan nos diz que o significante é o que representa um sujeito para outro significante, aí não se sabe o que é o sujeito. Aquele que é representado por um S1 para um S2 não sabe o que ele quer, não sabe o que ele deseja. E o objeto que é causa de seu desejo, ele ignora. Como dissemos em epígrafe, ter um inconsciente não é saber o que faz falar, é não saber o que faz desejar. Ser marcado pela a coisa. Aí eu não posso aprender nada, por mais que eu deseje, não posso suportar nada, não sei o que querem de mim. E isso vindo isolar, então, um lugar que Lacan vai dizer como sendo o da privação, dessa privação fundamental ligada à nossa relação com a linguagem, à nossa relação com o grande outro. Então, esse lugar do outro, no outro, não é vazio, uma vez que o símbolo cava aí um buraco.
Porque o real, isso aí a gente vai ver a questão que é colocada, não é? Porque quando a gente diz falta, o símbolo já se inscreveu. Quando a gente coloca o que é simplesmente o buraco, não tem nada. Mas o buraco é pleno, no buraco não falta nada, porque o real é sempre pleno. Mas se o símbolo cava em um buraco, isso quer dizer que o símbolo me torna desejante. O que eu acho no real não é nada senão um encontro desse vazio. Mas esse vazio, enquanto vazio, ele é impávido, é impassível. Ele pertence sempre ao próprio jogo da letra. É um fenômeno mecânico próprio à linguagem. O paradoxo imposto aos primeiros analistas, aos primeiros clínicos, era constatar que a função desses orifícios implicava, ao mesmo tempo, uma referência fálica geral, mas simultaneamente específica e organizada sobre um objeto que podia ser o seio, as fezes, por exemplo. Encontramos, então, não apenas em Freud, é claro, mas em todos os artigos produzidos pelos analistas, posto que todos evocavam a genitalidade, a chegada à genitalidade como que deveria curar pulsões patológicas, orificiais, perturbadoras, sintomáticas. O problema é que Freud, fazendo isso, desembocou num outro impasse, numa outra dificuldade. A dita genitalidade parecia não dar lugar senão a outra ânsia, ela mesma insuspeita, uma vez que subsistia no homem o complexo de castração. É claro que esse tipo de situação, Penny-Schneider de um lado, e depois o complexo de castração, e no outro o temor da castração, é o tipo de discórdia que anima nossa vida conjugal. Então, Freud vai passando pelos objetos, atravessando o complexo de Édipo, que deve ser liquidado para chegar à genitalidade, ao recalque e às questões com o pai. Lacan segue sua trilha, colocando, entretanto, a questão do falo como significante, e não a castração imaginária que alude a um pedaço do corpo. Com Lacan, vamos constatar que o significante é feito de elementos discretos, que são apresentados apenas por um poder de permutação, que só faz reenviar uns aos outros. Esse jogo do significante não permitindo apreensão alguma, nem de um objeto, nem de um sentido. Vamos constatar que esse jogo nos remete apenas como efeito à exacerbação de um desejo, ao qual ele nunca respondeu por esse lugar no significante. Está me tirando a atenção que o telefone está tocando. Desligar aqui. Retomando, vamos constatar se o significante é feito de elementos discretos que são apresentados apenas por um poder de permutação, que só faz reenviar uns aos outros, esse jogo do significante não permitindo apreensão alguma, nem de um objeto, nem de um sentido. Vamos ver que esse jogo, por esse jogo, vamos constatar que a exacerbação de um desejo. Vamos constatar com esse jogo. Agora eu me atrapalhei, deixe-me ver. A exacerbação de um desejo ao qual ele nunca respondeu por esse lugar no significante. Esse lugar será sempre vazio. Que vai. E nesse grande outro, por esse defeito, esse vício de estrutura, há algo ali que não responde. Então, o consentimento a esse interdito vai inscrever a criança no campo simbólico da linguagem. O estabelecimento da palavra oferece-lhe uma representação do que a mãe deseja, por uma metáfora, por uma representação fálica do desejo da mãe. A especificidade da sexualidade em nossa cultura interdita o incesto pela nomeação de um pai. Aqui, gente, eu gostaria de colocar
entretanto, não é que, pensando na pré-história da criança, a gente pode pegar um pouco a questão, uma citação que Lacan faz no texto Excursus. É uma intervenção de 73 que ele faz na Escola Freudiana de Milão. Aí, na questão da pré-história da criança, a forma de mostrar que a criança já está inscrita no campo simbólico da linguagem antes do seu nascimento, de Neumann, de Lacan. E quando o ser humano desce nesse baixo mundo, supondo vir das altas esferas, lá de onde as almas estão e de onde elas descem, quando elas chegam embaixo, elas são já pequenos A. Quer dizer que elas são já antecipadamente condicionadas pelo desejo de seus pais. Então, isso está em Excursus, esse texto de Neumann, a conferência dele. E eu acho que isso nos diz da pré-história da criança, né? Do desejo dos pais em relação à criança. Então, em seguida, a gente vai ter o que é que vai ser a inscrição do simbólico da linguagem na criança. E, a seguir, a questão da lei, do que é a transmissão por uma representação fálica do desejo da mãe. Então, no ser humano, a sexualidade dita fálica, quer dizer, enquadrada e restringida, é, portanto, consequência de seu estatuto de ser falante, quer ele seja menino ou menina. Nesse sentido, encontramos aqui, de outro modo, a inferência à bissexualidade original apontada por Freud. Esse imaginário de paraíso perdido faz com que a sexualidade dos seres falantes permaneça marcada pela busca de uma satisfação supostamente perdida. Ao mesmo tempo, o corte inerente, fundante, de uma afirmação autêntica, encontra sua legítima autoridade na perda radical que a estrutura e que habita o grande outro. Aí presente pelo vício de estrutura, quer seja homem ou mulher. Como salienta Jean-Marie Fauget, abro aspas, não há palavra sem uma estrutura de linguagem que seja sua causa e que possa ser seu endereçamento. E aí ele está falando do rapaz também. Não há posição masculina autorizada e não simplesmente autoritária sem uma posição feminina assegurada e não apenas tranquilizada. Então, nesse lugar vazio, por esse vício de estrutura, marcando aí o campo do feminino ou da bissexualidade inerente ao ser humano, que nos habita e nos convoca. Como responder? Que voi? Pronto, terminamos aqui. O que eu teria para a gente refletir. O que eu estava trazendo, não é, a proposta, não é, que diz respeito à questão da sexualidade contemporânea, eu estou pegando essa questão da estrutura, enfocando também o desenvolvimento que Fauget faz sobre essa questão. Tem um livro dele que é Ainda a Diferença Sexuada, muito significativo para a gente pensar essas questões. Então, em relação a isso, também a gente pode evocar um trabalho que nós desenvolvemos em Salvador, há um tempo atrás, sobre a adolescência, onde tem a questão da postura e da fala do rapaz e a postura da mulher, que na espera e na convocatória, a diferença dessa posição, né, do rapaz e da moça, e a dificuldade que se faz presente nesse momento de passagem, no final da puberdade, para assumir essa identidade, né, essa sexualidade, essa dificuldade que existe aí para os jovens, às vezes para alguns, mais difícil, evidentemente, que para outros. Isso é uma das questões. E a outra questão que eu quis ressaltar não é essa citação de Excursus,
que eu acho muito significativa, porque também está muito presente, vocês devem ter ouvido falar, mas já devem ter talvez assistido o filme do Petit Enfant, Petit Fille, de um caso que está bem trabalhado por Henrique Marty, de um caso de transplante numa criança, né, de mudança de sexo. E a questão, como era trazida, se vocês assistirem o filme, tem facilidade de aprender essa questão do desejo materno, mas como Lacan coloca aí, quando ele faz essa imagem até interessante, de lá, quando desce das altas esferas para a Terra, que essas pequenas almas já vêm, né, marcada pelo desejo dos pais. Então, é interessante a gente observar isso, porque eu acho que é uma questão da gente poder pensar o que está chegando para nós atualmente no consultório, pensar de uma forma, não é, mais psicanalítica, enfocando a estrutura. O que não quer dizer que a gente vai deixar de lado o que foi tudo já desenvolvido, né? Eu coloquei que vai estar em alqueire, está lá amadurecendo para a gente pegar posteriormente. É toda a elaboração de Henrique Marty, que ele faz uma crítica a Judith Butler. Judith Butler foi que fez mais barulho nessa questão. Temos também o Preciado e vários outros, que a gente pode pegar também para repensar isso. Bom, é isso, pessoal. Letícia, muito obrigada pela sua apresentação, viu? Eu queria até, teve um momento que você pediu aí desculpas, porque ia retomar Freud, né, ia fazer todo esse processo de articulação, e na verdade eu queria, em meu nome, te agradecer, mas eu sei que tem alguns colegas que partilham da minha questão, assim, que para a gente, na verdade, é sempre muito precioso quando há essa articulação, esse retorno a Freud, né, e articular com Lacan fica muito bom para a gente, foi muito bom te ouvir. Te agradeço muito, e agora eu vou passar a palavra para a Josane, para ela começar o debate. As questões, e depois abrir para vocês, tá, gente? Quem quiser fazer pergunta ou algum comentário, pode colocar o nome ali no chat, que daí eu passo a palavra, tá bom? Quem não quiser falar, pode colocar pergunta lá no chat, que eu leio também. Pode ir, Josi, obrigada. Boa noite. É um grande prazer poder começar, assim, a levantar alguns pontos, né, do seu texto para a gente discutir. Para as pessoas que talvez não saibam, assim, quando a gente vai debater no fórum, a gente tem a oportunidade de receber o texto com um tempo, né, de antecipação, assim, para a gente fazer a leitura, para poder acompanhar, né, a apresentação, e eu achei tão legal o texto, são tantas questões contemporâneas mesmo, enfim, que eu queria até, sabe quando você quer dividir com as pessoas, gente, lê esse texto aqui, é muito legal, e aí eu fiquei com essa vontade, mas que bom que a gente tem esse momento aqui para compartilhar e discuti-lo, né? Eu queria começar já, assim, assinalando até o próprio título, né, quando você fala a sexualidade contemporânea, onde está a questão? E aí, depois, no decorrer do texto, você levanta que você poderia ter seguido um determinado caminho, o caminho das mudanças culturais, o caminho, né, enfim. E aí você escolhe traçar, assim, um trabalho relacionado à estrutura, né? Então, eu acho que quando você situa né, para onde é que a gente vai caminhar, é tão importante, porque essa questão ela é tão polêmica, né, da sexualidade, das apresentações, se trata de sintomas, se trata de mudanças culturais, se são todas essas coisas, e as pessoas muitas vezes até se perdem para começar um debate, para começar a falar a respeito do assunto, porque às vezes elas estão partindo de pontos de vista diferentes, né? Uhum. Então, eu achei bem importante, assim, isso de situar, sabe? Ó, é disso aqui que eu tô falando, é disso aqui que eu tô querendo falar, né? E aí você traz aqui, já no início do texto, né, aspectos bem importantes, assim mesmo, dessa questão da estruturação, e que você fala da questão do objeto na dialética do desejo, da questão do amor pelo viés da identificação, né, traz esse jogo entre o um e o a.
E até fiquei pensando nisso, né? Quando você fala de onde está a questão dentro desse viés aí da estrutura, se você também está começando a situar por aí, né? Se está entre o 1 e o A, queria que você pudesse falar um pouco disso. Podemos falar agora? Pode ser, aham. Pronto, então, você vai colocando que a gente vai trabalhando isso. Tá bom. Veja, uma das coisas que eu pensei, inclusive, que seria muito, muito bom, seria a gente retomar aquele quadro das fórmulas da sexuação do seminário 20. É interessante isso, porque ali você vai perceber onde está o objeto A, né, do lado do feminino, né? E é interessante como Lacan coloca ali no seminário, ele coloca, bom, não vou encontrar agora, mas Lacan coloca ali no seminário 20, a questão, primeiro, a questão do amor, eu colocaria toda do lado do feminino, certo? Então, isso já é um aspecto que eu acho importante para a gente ressaltar. E eu sublinho isso porque também de uma certa forma, a gente tem que se lembrar que é a base, digamos assim, do trabalho da análise. Se não tiver um pouco não é, do afeto, dessa questão transferencial presente, como vai se desenrolar uma análise, né? Então, isso está presente. Mas, além disso, aí, no seminário 21, que é Os Não Tolos Vagueiam, Lennon Deep, no seminário 21, ele traz muitos elementos interessantes sobre essa questão da identidade, da identificação e do amor, certo? E sempre colocando a questão do feminino, certo? Então, é uma questão para a gente importante, porque, na verdade, não se trata ali que ele está trabalhando só a questão com as mulheres, ele está colocando a questão, digamos, do ser humano, do indivíduo, da pessoa, homem ou mulher, mas alguma coisa de estrutura aí. Então, quando eu coloco a questão aí da bissexualidade inerente, eu acho que nisso aí está presente. Quando a gente fala aí dessa... E no seminário, a identificação, ele chama atenção sobre, que ele diz, nós nos identificamos com o outro, no outro, a mesma estrutura úmida da qual somos feitos. Você escreveu isso aqui, né? Nós amamos o outro pela mesma substância úmida da qual somos feitos. Todavia, o que desejamos. Isso, pronto. Isso que está no seminário da identificação. Então, é interessante a gente observar, né, nessas filigranas que passam no texto de Lacan. E aí, ao mesmo tempo, é interessante, porque quando eu estava trabalhando esse material, eu fui pesquisar na internet se eu conseguia mais fácil esse quadro do Seminário 20. E aí eu encontrei uma quantidade imensa de material sobre esse seminário e trabalhando essa questão da sexualidade contemporânea, mas pegando o viés do que já está escrito, não trabalhando a estrutura. Mas é interessante, se vocês entrarem na internet e procurarem ver esse material, vocês vão ver, tem muita coisa escrita, muita coisa. Mas acho importante a gente pensar na questão da estrutura. Você quer dizer que esses materiais estão falando muito mais a respeito do amor e desejo, e não necessariamente da estrutura, é isso? Não, pega o amor e o desejo pelo que é escrito, pega os poetas, pega... tá, entendi. Tem muita elaboração já escrita. Mas o que a gente pega, quando a gente vai fazer essa questão do 1 ou A, quando você pega essa questão, aí é no lugar onde o que há é a lacuna, é a falta, é o vício de estrutura. O que a gente disser aí, a gente está introduzindo elementos. Porque o vício de estrutura é uma quebra aí, que vai produzir o tempo todo, vai estar se processando e operando. Quando toca ali, você vai construir alguma coisa. Porque quando a gente pensa a questão do 1 e do A,
no momento em que você toca nesse lugar onde está a falta, que você se perde ou se atrapalha, você quer construir alguma coisa aí. Então, você faz um S1 para dar uma resposta ao S2. Então, você passou para a identificação. Escreveu alguma coisa. Você tapou o buraco. O buraco está lá, funcionando, e vai funcionar de novo. Então, é essa diferença aí, que é do 1 para o 0. Tocou no 0, você tem que fazer 1, porque aquilo incomoda. É como um corte interpretativo. O analisante vai construir em cima do corte. O corte vai estar lá. Posteriormente, você consegue acessar isso e isso produz efeito. Então, isso é importante a gente pensar, porque é essa questão dessa labilidade entre o 0 e o 1. E isso aí vai ter também muito sentido com relação à identidade, o masculino e o feminino, porque o lugar do menino, do rapaz, é o da fala, é o de produzir, é o de falar. E a mulher fica à tampa, na espera. Ela espera ser vista, ela espera ser escutada. É outra questão. Mas não quer dizer que não possa tomar a palavra. Mas no momento que toma a palavra, mudou a posição. Uhum. Percebe que a questão é dialética aí. Você não está isento de você tomar uma posição ou outra. Quando um rapaz entra em análise, um homem entra em análise, ele vai ser tomado pelo não saber. Então, ele vai cair do lugar dele. É importante a gente ver isso. Isso é o que está em jogo, toda a questão do masculino, feminino. Que é o que você vai falando no final do seu texto sobre a bissexualidade. Isso. Que isso já está em Freud, da bissexualidade inerente ao ser humano. É importante a gente pensar nessa questão, o que não quer dizer que, não é, isso aí não vai nos livrar de preconceitos, evidentemente, para qualquer caso que você atenda, cada um é singular, não é? Você tem que ver a história de cada um. E é interessante quando você pega pessoas que estão com 18, 20 anos, etc., e a pessoa vai fazer um retrocesso, quando não é pessoa que você acompanha de mais jovem. Não pegou essa fase final da adolescência. Quando você acompanha pessoas que já lhe chegou um pouco mais de idade, com 18, 19 anos, que conta a história, vai mostrar onde estava um ponto de confusão, que não foi escutado, que não foi trabalhado, que foi atropelado. Então, são coisas aí que a gente precisa de dar conta, né, de escutar e se dar conta disso. Não sei, Josiane, se eu te respondi, mas... Sim, era isso que eu queria, assim, saber se eu tinha entendido quando você citou a questão, se era justamente nesse ponto, né? Entre o 1 e o A, e aí também trazendo esses elementos da bissexualidade, como você está colocando, né? Enfim, tem tanta coisa aqui, eu vou seguir mais um pouquinho, tá? Tem uma passagem aqui que eu vou retomar aqui no texto, mas porque ela assim, para mim ela soou como algo que toca muito a retomada, né, do nosso tema da jornada, né, que a gente está aqui relembrando hoje, que é corpo e sintoma. E aí fala assim, ressaltamos aqui o que Melman sublinha, que nos sentimos bem com o nosso corpo exatamente quando não o sentimos. Quando ele está suprimido, está morto. Os aborrecimentos começam quando, ao invés de estar tranquilamente morto, ele faz histórias com a demanda, com o desejo, com a dor. Isso surge ao constatarmos que a vida é uma dor. Inclusive, quando você estava lendo, você leu assim, ao invés de estar tranquilamente moço. E eu acho que tem muito... tranquilamente. Não entendi. Ele está na página 2, bem no meio. Bom, no PDF que você mandou, bem no meio da página. Logo, você começa a retomar aqui o ponto, a retomada com Freud. Certo. Vai falando, né? Isso tranquilamente morto, é isso? Tranquilamente morto, ótimo. Certo.
Então, eu só estou retomando esse pedaço, esse ponto aqui, até nem tanto pela discussão que a gente estava fazendo, mas mais pelo fato de, para mim, assim, ter trazido, né, o tema corpo e sintoma, de uma maneira geral, né, e acho que especificamente a respeito desse tema que a gente está trabalhando, né, da sexualidade contemporânea, é uma pergunta que até você se coloca também no seu texto, né, se a gente está falando de novas sintomatologias aí, né, se é uma questão, assim, em função das mudanças culturais, ou se a gente está falando de algo que toca o real, né. Daí gostaria que você comentasse sobre isso também. Veja, é interessante que você faça essa questão, e nessa questão digamos assim, eu diria, eu ilustrei, né, a questão com um recorte clínico. Sim. Certo? É interessante, porque eu não falei, mas essa pessoa sobre quem eu falo me chegou por uma questão, digamos, uma questão clínica, uma questão corporal ligada à sexualidade, já com vários acompanhamentos, com tratamentos, porque era de uma anestesia que estava se tratando. Então, chegou com uma complicação e muita gente, muitos profissionais médicos trabalhando em cima disso e para dar conta desse rapaz que entrou numa depressão depois que isso surgiu. E foi muito importante, porque isso foi sendo superado aos poucos. E é interessante você ver, depois de trabalhar, não é, de que as coisas vão caminhando, você vê como a pessoa está bem na atualidade, como está bem não só de saúde, mas como está bem com seus projetos de vida, concluindo seu curso superior e se engajando nas coisas. E aí, quando eu coloco aqui, né, que a pessoa traz aí, né, alcançar o ideal, não só profissionalmente, mas afetivo. Então, tem muitos elementos aí nesse afetivo. Mas é interessante porque, como ele faz uma análise muito interessante, ele se questiona sobre essas coisas. Então, tem uma namorada, não deu certo, passa para outra namorada, ele avalia cada detalhe disso, como é que a coisa, ou por que a coisa caminhou assim, né? Mas é interessante porque aí ele começa a avaliar o sentimento que ele está tendo quando está com a pessoa. Se aquela pessoa está convocando o desejo a ele, se não, o desejo dele se não convoca, o que é que ele sente nesse encontro a dois? Então, traz isso, mas, ao mesmo tempo, ele traz a questão de não querer sair da sua zona de conforto. Ou seja, é interessante que ele joga a questão. Eu quero ir para o lado do desejo, mas aqui está até mais calmo, eu vou me meter nessas coisas. Então, é muito importante porque a gente vê os dois lados. Né? O que é que o desejo, né? Como é que mobiliza, né? E, ao mesmo tempo, que tira da zona de conforto. Como você vai responder a isso? É interessante a gente, né, observar esse aspecto. Então, é isso que eu digo. Aí, essa pessoa chegou, um sintoma era a dor no corpo, o corpo estava vivo, porque dizia, oi, estou doendo. Então, ele não estava morto, ele precisava de ficar silencioso. Então, foi muito trabalho. Hoje em dia, o corpo está silencioso, mas ele tenta escutar quando o desejo aparece, como é que o corpo reage. É interessante você se dar conta disso, não é? Então, aí começa a ver as histórias, né, que eu cito aqui, né? Começa a fazer histórias com a demanda, com o desejo, né? Não uso. Sai o silêncio do corpo, aí o corpo começa a falar. E tem inclusive, eu não sei de quem é, tinha um livro antigamente, O Corpo Fala, não sei se vocês tiveram acesso a esse, é bem antigo. Foi o primeiro livro que falava alguma coisa de psicologia, de psicanálise que eu vi na vida, assim, foi esse. O corpo fala. Quando ele fala, começou o problema, né? Quando ele ficar silencioso. E o quanto essas questões da sexualidade, ao mesmo tempo que elas mobilizam, né? Então, quer saber, o desejo, enfim.
Aham. Também não quer, não sei, eu vejo assim, às vezes uma certa, eu não sei se é bem essa palavra, mas tem tanto uma apatia, às vezes, assim, que aparece muito, né, nas pessoas mais jovens, enfim, mas às vezes, assim, também um certo, eu não sei se é descaso, eu não tô conseguindo, tem uma palavra melhor para falar isso, uma coisa meio boring, assim, meio, tudo muito chato, muito sem, que não parece que não convoca, assim. É porque também tem muitas receitas atualmente, né? Muitos padrões que você tem que seguir, né? Quando você vai, né, a turma jovem não vai trazer essa questão, por exemplo, como é que é o ficar, tem umas regras. Quanto tempo você vai ficar, por quanto tempo você pode ficar para poder começar a namorar, e a coisa complica isso, sabe? Então, tem umas receitas aí que muitas vezes não coincidem. Mas, por outro lado, leva as pessoas até, digamos assim, leva o jovem muitas vezes a achar a coisa monótona ou a coisa sem sentido, e quando é principalmente para as meninas, né, é uma questão, digamos assim, não transar ou não ficar, ou não tá fora de moda. Você tem que transar, você tem que conhecer, né, e depois é outra coisa, é totalmente, não é outra história. Então, Ou tem regra demais, ou não pode ter regra nenhuma, né? De qualquer modo, é imperativo aí, né? E com regra demais ou sem regra, a questão é que a tristeza vem, pois uma relação que foi sem amor ou sem afeto, digamos assim, surge alguma coisa desagradável, aí vem uma tristeza, aí o corpo começa a falar, e aí vem para a sessão para falar disso que está atrapalhado. Então, são questões que a gente tem que escutar um por um, né? Uhum. Sim. Bom, vou dar uma sequência aqui, tá? Mais uma questão que eu gostaria que você, né, se você pudesse falar mais pra gente. Deixa eu achar aqui exatamente onde que eu anotei. Quando você vai falando sobre o Édipo, né? Sobre o Édipo ser obsoleto. Queria que você pudesse comentar um pouco mais sobre essa passagem. Você fala em 2 momentos do texto, né? Tem uma parte que você fala que é o significante que constitui precisamente o assassinato da coisa, sendo, portanto, o gerador dessa perda. Nesse sentido, Lacan termina por concluir que nessa perda não há, no entanto, necessidade do teatro edipiano para poder ser operatório. Né? Você fala disso. Depois, mais para frente um pouquinho, você também fala sobre isso, mas com outras palavras, assim. Aí você fala, desde que eu aceite que o enquadre de meu fantasma se ponha um pouco a vacilar, desde que alguma coisa do real venha ao saber, é o preço de alguma coisa perdida. Esse dispositivo torna absolutamente obsoleta nossa ligação com o Édipo, e haverá constantemente, em Lacan, comentários sobre o Édipo, sobre o complexo de Édipo, que testemunham bem como sendo um de nossos grandes erros subjetivos. Então, é de significante que se trata. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque, assim, que acho que é uma questão fundamental mesmo, né, e que vai fazer uma diferença, vai marcar uma diferença entre Freud e Lacan, e que assim, eu penso que ainda é muito atual isso, né, quando a gente pensa nas famílias, quando a gente pensa nas novas, se fala de novas configurações familiares, novas apresentações sexuais, e assim, acaba recaindo nessa questão da família tradicional, então é porque não tem a família tradicional, é porque as regras estão desse ou daquele jeito, igual a gente estava falando agora, né? Então, se você pudesse comentar sobre isso. Veja, talvez uma das coisas que seria importante, né? A gente teve o tema de trabalho do ano do Espaço Mébius foi o que é o pai. O pai, aliás, foi o pai de Freud e Lacan. E aí isso foi trabalhado, eu não participei de todos
os encontros, mas isso foi trabalhado por várias pessoas fazendo essa leitura de Freud até o finzinho do trabalho de Lacan. Então, eu acho que isso aí foi muito importante e talvez isso pudesse trazer mais elementos para vocês. A jornada do Möbius, aí eu já faço um pouco a propaganda, a jornada do Möbius vai versar sobre esse tema, então acho que vai ter muitos trabalhos interessantes. O que eu pego nesse sentido, que eu acho mais bem claro, é a questão do Édipo é colocado como drama edipiano, né? E a questão da castração, que também é colocado como... Lacan coloca de uma forma que também não há necessidade de se pensar nessa operação da castração, pensando na questão como Freud traz, não é, da castração imaginária. Uhum. Então, o que é importante a gente ver aí é o pai, no final o pai de Freud a Lacan. O que eu acho importante a gente pegar nessa questão do pai é a questão da função paterna. E se a gente pega a questão da função paterna, o drama edipiano vai sofrer, vai ter várias nuances aí. Quem é que vai exercer essa função? Tem a função de interdição, essa questão da mãe, né? Mas tem a função também de você usar como é que ele coloca? A condição. Eu vou fazer uma colocação aqui e a gente pensa a partir disso também. Quando a gente fala na questão da castração, né? Minha mãe indaga, o que é essa maldita castração? Senão isso, que a possibilidade do exercício da sexualidade está ligada ao fato de que sou habitado por essa força que se encontra situada no grande outro, no campo do real. O que vem ilustrar ou atestar o fato de que o objeto me falta, de que sou, assim, amputado do objeto. Então, minha irmã sublinha, eu não estou falando de papai, de força sobrenatural, dos deuses ou do que vocês quiserem. Eu falo simplesmente dessa força que anima o real e que faz, portanto, com que o exercício da sexualidade passe por aí. Vemos, então, que isso implica necessariamente que eu seja um possuído e, às vezes, eu tenha o sentimento de ser regido, constrangido, forçado, de ser possuído por essa força. Mas com a condição de que eu esteja, de que a lei paterna, que implica que o instrumento seja... Espera aí, deixa eu achar aqui como é que é isso... Mas com a condição de que a lei paterna, que implica que o instrumento seja colocado a serviço da sua vontade, ou seja, do seu gozo, do seu serviço, que eu me faça seu soldado, que eu me faça seu funcionário, que eu me faça seu servidor, etc. Que eu assegure, assim, o seu gozo. Então, veja, a questão da função paterna vai fazer o corte da criança em relação à mãe. Digamos, essa aqui é minha, mas, ao mesmo tempo, a função paterna vai levar o jovem ou a jovem a usar o instrumento. No caso do menino, a usar. No caso da menina, a desejar ou a esperar. Porque é nesse lugar de ser desejada que ela se coloca. Então, o que faz aí a questão da lei? Como é que a questão da função paterna, o que é essa questão do Édipo que vai atravessar toda essa história, tem a ver com o que é que ele... Qual é o que é que ela vai operar? O que é que esse Édipo, enquanto lei, vai operar? Então, se a gente pensa aí em toda a questão, como Lacan chama a atenção, né, quando a gente não tem como falar de determinado elemento, a gente recorre ao mito. E o mito de Édipo estava aí para falar a respeito disso, como o mito de Hamlet. Então, com o mito, você consegue falar do que não é possível falar. Você fala do impossível.
Então, isso aí é uma forma de fazer falar com o que está a operar. Qual a função a fazer aí? Então, tem toda a questão desse corte da relação com a mãe, que é fundamental nessa inscrição da falta. Porque aí entra a questão de exatamente de presentificar o vício de estrutura, que o buraco passe a existir. Essa falta do campo de outro. Não sei se respondi, mas... Que eu fui entendendo, assim, no seu texto, que essa questão do Édipo, ela é obsoleta, digamos assim, justamente nesse ponto do mito, mas até mais para baixo você coloca bem, quase no final, assim, a especificidade da sexualidade em nossa cultura interdita o incesto pela nomeação de um pai, né? Que se trata mais do nome do pai, não necessariamente dessa história, né? Mas é importante, Josiane, que você tenha lembrado isso, porque no Seminário 21, Lacan vai chamar a atenção não só a questão do nome, né, o nome do pai enquanto função, mas chama a atenção também para o nomear, o dar nome, e aí ele faz uma colocação, eu não sei porque escapou a gente que não pode dizer tudo de uma vez, mas ele faz uma colocação de que indaga se esse nomear que vem na atualidade do social, certo? Ser nomeado para alguma coisa, como isso dando uma amarração, dando um traço identificatório, um traço da identificação simbólica, que vai escrever o nome com mais alguma coisa, o nome enquanto profissão, enquanto atividade, enquanto alguma coisa a mais que você não é só o nome. Mas aí ele pergunta se será sinal de uma degenerescência catastrófica. Veja o que Lacan vai indagar há 40 anos atrás, né? No Seminário 21. Estaríamos lidando com sinais de uma degenerescência catastrófica, está no Seminário 21, vocês podem pegar isso. Então, no Seminário 21, que é Le Non dit Père, né? Le Non dit Père, ele está chamando a atenção exatamente para o pai enquanto função. Então, o que é que poderia, digamos assim, substituir essa função? Né? O nomear para alguma coisa, ser nomeado a alguma profissão, alguma coisa que vai lhe designar um qualificativo, um adjetivo a mais que vai lhe designar enquanto fulano de tal artista, fulano de tal escritor, fulano de tal chamado para ser o juiz e não sei o quê. Não, é ser nomeado para alguma coisa. Então, o que está havendo aí é uma nomeação simbólica que vem do social. Não é do pai. Mas é a função paterna exercida pelo social. E que interessante que meu irmão, logo depois de falar disso, ele indaga. Sinal de uma degenerescência catastrófica? A gente não sabe. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? A questão mesmo que fique para a gente pensar. Ô, Josi, o que você acha de eu abrir um pouquinho o pessoal e qualquer coisa, se der tempo, a gente volta para você, pode ser? Tudo bem. Beleza. E aí, gente, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Letícia? Eu acho que eu até tenho uma, que eu não sei se eu vou conseguir formular, mas se vocês quiserem fazer antes, alguém? Já anunciou que tem uma, agora faz. Então vou tentar. Olha, Letícia, você falou que você estava estudando bastante, não sei se era com o Melman ou os livros do Melman, era com ele também? Estava partilhando com ele?
Não, eu estava traduzindo, eu perguntei a ele da possibilidade, porque a Reis é quem detém a obra dele. E aí a gente tem dificuldade, não é? Porque as editoras aqui não têm facilidade assim de pagar os direitos autorais lá para a Reis. Então, eu coloquei para ele que depois de todo o trabalho que a gente teve lá no Seminário de Verão de Lisboa, e eu coloquei como foi muito mais presença de brasileiros lá, e que tinha a ver porque foi em Lisboa. Então, estava todo traduzido em português. Então, recorrendo a esse motivo, eu coloquei para ele que seria muito importante a gente ter alguns materiais dele traduzidos, publicados, mas... E aí me dispus fazendo a publicação por uma instituição de psicanálise, ou seja, aí não tem fins lucrativos. Ele concordou, falou com a Reis e pronto, e autorizou que eu podia escolher, selecionar o material que queria e traduzir. Aí eu fiz material, traduzi tudo, até o Marcos Teixeira me ajudou muito nisso. Então, a gente fez a tradução e está o material pronto. Quando eu vou conversar com ele, ele se foi. Eu iria conversar com ele agora para ultimar que a ideia nossa, ele iria fazer o lançamento desse livro no começo dos trabalhos do MEB no ano que vem. A gente vai ter que dar outro viés a isso. Mas eu acho, para mim, como eu passei uns 5 anos ou mais traduzindo todos os editoriais de Melman. Então, ele fazia um editorial por semana, no máximo de 15 dias, e o editorial é uma linguagem que ele usava assim, muito hermética, muito fechadinha e muito cheia de detalhes. Então, era um trabalho difícil, que eu sempre tinha um supervisor, um professor francês comigo, para fazer a tradução, pelo menos para revisar a tradução que eu fazia. Então, acho que eu me acostumei muito com a leitura dele. E aí a gente entra um pouco nisso aí, que todo o trabalho com a estrutura, que ele trabalhava muito em cima disso aí, que é o trabalho de Lacan. Então, para mim, ficou fácil de enveredar por isso. Então, na hora que eu estava trabalhando essas questões, mas com os textos dele na cabeça, foi mais fácil pegar pelo viés dele do que sair. Então, porque quando você falou, achei muito bacana como você falou dessa questão do vício da estrutura, né? E achei muito didático, assim, né? E uma vez que o Melman fez uma apresentação, acho que foi no espaço, foi numa jornada do Espaço Moebius, acho que em 2020, eu fiquei com uma frase dele na cabeça, que até por sinal é o título do meu trabalho que eu vou apresentar na nossa jornada agora no fim do ano, e eu queria ver se você concorda comigo, que eu acho que ele estava falando do vício da estrutura mesmo, né, que a frase ele estava falando do sujeito, eu não lembro muito bem exatamente o que ele estava falando, mas eu anotei essa frase, que entre S1 e S2, há sempre um objeto perdido. Sim. Está dizendo disso, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Mas essa questão do vício de estrutura, Lacan coloca em 1963, no Seminário Angústia. Veja que eu retomei mais isso, né? porque foi o tema do nosso seminário passado, do Seminário de Verão passado, foi a Angústia, esse que a gente teve agora em agosto, que foi em Roma. Então, foi em cima desse seminário, e ali Lacan coloca nitidamente, algumas vezes, vício de estrutura. Agora, quando Melman retoma esse seminário, ele chama atenção, ele não diz uma falta, ele não diz um buraco, ele diz vício de estrutura. Interessante ele ressaltar isso. É, verdade. Tá bom, era isso, muito obrigada. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Acho que aqui no chat... E você, Zeila, cadê você? Ai, Zeila. Estou aqui, Lete. Boa noite. Obrigada, Letícia, pela apresentação. Foi ótimo, como sempre. Obrigada, Josi, também. Eu tenho uma pequena... Estava esperando aí ver se o pessoal se manifestava, mas eu fiquei pensando, gostei muito dessa retomada da questão freudiana mesmo, né, da bissexualidade inerente, né, a todos nós.
fiquei pensando, Leti, se isso não, a gente não poderia tomar, inclusive, para uma discussão, ou mesmo para uma resposta, né, em relação ao binarismo, né, toda a crítica que é feita, né, ainda mais hoje em dia com a questão contemporânea, né, de uma leitura externa, né, a psicanálise, dela ser centrada nesse binário. Né? Eu acho que vocês discutiram bastante isso nesse colóquio aí, né, eu ouvi alguma coisa da Tati, filha do Aurélio, né, sobre isso, sobre o não binarismo, né, mas pensei, se retomar essa coisa tão básica, tão simples, né, freudiana da bissexualidade, né, não dá um campo aí, né, para essa discussão. Né? Uma boa colocação, Zeila. A gente refletir, já vou anotar aqui. Porque a gente tem que avançar, né? É isso aí que a clínica está trazendo. Então, a gente tem que ver o que é que a gente recebe na clínica, porque tem que se avançar. Entender isso, como é que isso se processa, né? Sim. Fiquei pensando isso, porque realmente é uma questão que, né, que é feita para nós, né? Essa crítica, né, a esse binarismo, né, e como responder a isso, né, eu acho que é isso, a gente tem que dialogar, né, com essas outras áreas também, que estão nos interpelando, né, desde a nossa posição, né. Exatamente. Eu acho que o material de Forget nesse livro, que é aqui. Eu anotei aqui, ainda a diferença sexuada, né. E a-t-il encore une différence sexuée? Isso tem traduzido, Leti? Não. Estamos tentando. Não, porque de Forget tem já 2 traduzidos, né? Agora, a gente não tem o direito de divulgação nem de publicação. Então, um deles eu solicitei para Forget para compartilhar com colegas que estão estudando o assunto. Ele concordou, mas que a gente não coloca isso na mídia. A gente passa por e-mail direto, não coloca na mídia. Aí tem o da passagem ao ato e acting out, que é excelente. Esse também está pronto, mas eu não passei ainda pela mídia. E agora eu estou trabalhando a questão de est-ce qu'il a encore a maternidade, a transferência materna. Há uma transferência materna em quais condições? Esse eu estou trabalhando com o pessoal do Fórum de Recife. E a ideia é, depois desse, trabalhar esse aqui. Então, já tendo autorização dele, a gente troca essas figurinhas, só que a gente não pode botar isso nem em site, nem na internet. A gente manda por e-mail e o compromisso aí, ninguém senão a gente vai responder questões aí para eles. Mas eu acho que é por aqui. Então, o que eu quero dizer é que nesse aqui da diferença sexuada, inclusive, é excelente a forma que ele vai trabalhar a posição feminina, a posição masculina, em cima do quadro da sexuação do Seminário 20. É muito interessante. Está muito bom. Bota o lado homem, bota o lado mulher, não dá para vocês verem aí. Não dá. E vai trabalhando isso em cima da diferença sexuada. Ajuda bastante. Mas eu acho que isso vai aprofundar a questão do binarismo. Então. Eu acho bastante. Acho uma discussão bem importante. Valeu. Muito obrigada, Alex. Vou ver se eu consigo esse livro aí que me interessou. Bom, gente, estou à disposição para mais alguma questão. Fiquem à vontade. Eu quero falar. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fernanda, tudo bem? Obrigada mais uma vez. Acho bem compartilhar aí essas questões com a gente, né? De fato, provoca muitas questões
essas colocações que você traz. Eu acho que, como a Caú falou, né, vou tentar ver se eu consigo elaborar aqui a questão, até por isso, né, acho que seu texto acho que é interessante, porque vai mais suscitando do que trazendo conclusões, né, então a gente fica meio... Mas eu achei muito interessante isso que você colocou lá no começo, com relação ao corpo, isso que a Josi já trouxe também, né, nos sentimos bem com o nosso corpo quando não sentimos, né, quando ele está morto. Aí quando eu ouvi isso, eu pensei, esse morto, né, por quanto um corpo que está marcado pelo significante. Essa é uma questão, é disso que se trata, né, então o que faz um corpo morrer, ou silenciá-lo, né, é justamente a marca de um significante que então vai circunscrever esse corpo. E antes disso, você tinha dito, eu peguei só essa frasezinha, não consegui articular com as outras coisas que você estava dizendo, algo que nos liga ou algo que cala a falta. Isso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Então, quando cala a falta, porque aí a marca do significante abre para essa possibilidade da falta, né? Algo que cala a falta, então é aí que o corpo fala, né? Isso. Fazendo essa... Veja, quando a alusão que a gente faz aqui não é a questão do corpo. Sentimos o nosso corpo quando ele está silencioso, ou seja, quando não o sentimos, ele está com saúde. A saúde é o silêncio do corpo. Aí a outra questão é que quando ele incomoda, ele está em falta. E aí, se a gente estende um pouco, o desejo convoca o corpo. Então, aí a questão do gozo que tende a calar o desejo e tranquilizar o corpo. Que o corpo volte a ficar tranquilamente morto, como eu disse. E Josiane percebeu bem. Eu não percebi que tinha dito isso. Tranquilamente morto, pronto. Tá. Achei interessante essa frase. É interessante a gente pensar. Ou algo que cala a falta. Isso. E aí ele não está tranquilamente morto, né? Quando ele fala... Isso. Quando se cala a falta. Sim. Tá, acho que era por aí, assim, a minha questão. Vou pensar aqui um pouco mais. Obrigada. Eu acho que quando eu coloquei isso, foi um lapso mesmo. Não tem como ser tranquilamente morto. Ele está morto, ele não fala. Não tem falta. Tranquilamente foi um lapso meu, né? Tá. Obrigada, Letícia. Muito bom. E obrigada, Josi, também pelas articulações aí, que vai também ajudando a gente a retomar, né, o texto. Isso. Toda essa questão do corpo, do silêncio do corpo, do calar o sintoma, né? De fazer o corpo calar, ficar silencioso, né? Toda essa questão que é muito importante para a gente, mas que a gente tem que ver, antes de tudo, né? Acima de tudo, a gente tem que pensar essa questão na atualidade. Como é que essa problemática da sexualidade pode ser escutada hoje? O que é que pode estar sendo calado e que é trazido numa problemática da sexualidade? Qual é o desejo que pode ser calado aí? E de um corpo que não... quando a gente pensa nessas questões, né, de trans, de um corpo que não está em sintonia, né,
com esse incômodo com o próprio corpo, né? Então, de alguém que vem experimentando, né, o seu corpo, mas com esse incômodo, né? Então, a busca de transformar o corpo para também conseguir, né, essa acomodação outra, né? Então, o que é isso, né? O que é esse desacordo? Era essa Isso, palavra que eu queria. exato, exato. É isso, Fernanda, essa questão que você traz, que é extremamente importante, não é? O que é que se vai buscar no corpo e que pode ser de uma dimensão ou outra? O que é que não se escutou nesse desconforto do corpo? O que é que não está sendo escutado? E vai se calar esse desconforto? Por que calar o desconforto? Porque não escutar e tentar fazer uma leitura. Essa é a questão. Uhum. Ai, queria colocar mais um pontozinho, assim, que eu tinha até esquecido, mas que tem a ver com essa discussão que vocês estão trazendo, assim, pelo menos me fez pensar, quando você fala das relações que os jovens vêm estabelecendo, assim, todo mundo, em linhas gerais, depois da pandemia, principalmente, né, midiáticas, né, que a construção desse corpo, que tipo de experiências que esse corpo tem, quando as relações com o outro, elas se passam, as relações sexuais, inclusive, sim, enfim, construção da identidade, das escolhas, elas estão permeadas muito mais, cada vez mais, pela mídia, pelo imaginário, né, enfim. Acho que é uma questão que você também levanta no texto e que é muito interessante, né. Uhum. E essa questão que vai bater também no aspecto imaginário, no elemento, componente imaginário da identificação. Porque você entra para a mídia, para a internet, né, para a rede, e você vai fatalmente encontrar quem tem a mesma questão que você. É interessante que, se você jogar um desses termos aí no Google, você coloca o que você está sentindo, etc. e tal, no Google, que ele vai dar qual é o teu diagnóstico rapidinho. Então, complica tudo, porque não é. Aí, para um jovem que está numa angústia imensa, se segura nisso. Aí vem o S1 para segurar. E que vem em cima de quê? Não vem em cima de uma autenticidade. Porque o que fez calar foi o dado que veio de fora. Então, não é um exterior lá de dentro. Esse exterior mais íntimo que é do grande outro. Foi de um grande outro imaginário, que é o grande outro da mídia. Então, é interessante a gente observar isso, porque isso vai bate as portas com certeza. Como esse traço identificatório não tem origem a partir do vício de estrutura. O vício de estrutura é calado. Não produz algo de original que identifica, que está ligado aí ao sujeito. Isso aí é um dos danos que a gente tem nessa questão midiática, né? Esses encontros que os jovens fazem hoje. Além, a gente sabe, né, além desses encontros que são marcados, sem se conhecer mais, mas que se marca pela mídia e se encontra sem ter outra coisa a não ser, né, um papo rápido, e aí já se vai encontrar para sexo. Isso existe, é o que mais ocorre atualmente. E mais interessante que, como se isso aí fosse a receita atual. Então, tem a ver com as jovens que se atrapalham nessas coisas e que depois vem uma depressão, porque não gratificou nada, porque essa relação é fortuita, passageira, e na outra semana vem uma outra pessoa, e isso a gente não está falando de jovem ao léu nem de prostituta. Pessoas que têm certo cuidado e tudo, e que procura até fazer uma análise e tudo, tá sendo acompanhado, mas está aí no dia a dia. O que se faz com isso?
Muito bom, Letícia, muito obrigada, viu? Foi um grande prazer poder debater com você, ler o seu texto, pensar junto. São questões. Eu acho que eu trouxe para vocês questões para pensarem comigo. Ok? Sim. E esse atualidade do fantasma na psicanálise que você falou que fez junto com o Tiller, não é esse aqui não, né? É um novo? Não é esse? Não, é a atualidade. É a atualidade. Esse aqui já está velho. Peraí. Ai, gente do céu. Cada hora uma coisa nova para a gente estudar. Bom. Agora eu vim procurar aqui, não estou achando, não. Mas é outra, porque ele só está em francês. Mas está traduzido. Não, está traduzido. O livro, tá traduzido? O livro só tem em francês, mas já traduzi todinho, tá? Então, esse que se lê, deixou mandar, não tem problema. A gente pode trabalhar ele, bota ele online, sem bronca. Certo? Como a gente vai ter acesso? Eu quero. Manda pra gente. Qual é o site que eu mando para vocês? É o da... Eu mando e vocês aí consultam, pessoal. Eu peço para ela mandar no e-mail da comissão ou no da Josi. Onde você mandou seu texto, pode mandar para a gente, se você puder. Pronto, dá um jeito, sim. Ok. Muito obrigada, Letícia. Nada, gente. Espero que tenha ajudado um pouco nas reflexões de vocês. Ajudou muito. Foi muito precioso te ouvir, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada, Josi. Obrigada a vocês todas. Obrigada, Leti. A próxima a apresentar o fórum especial vai ser a Lígia Victora, sobre a angústia, tá? E a jornada, só relembrando rapidinho, cadê aqui o banner? Ó, vai ser, para os colegas aí de fora, vai ser híbrida, tá? Online e presencial, no dias 2 e 3 de dezembro. O objeto da psicanálise especial de 10 anos, teremos os colegas Aurélio e Sandra aqui com a gente. E a Clara vai fazer uma videoconferência para a gente também. Ela vai estar especial. Ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Qual é a data da jornada? 2 e 3 de dezembro. Menina, você conseguiu botar na data da EPEP. Na data do quê? Da Escola de Psicanálise da Criança. Paris. Você conseguiu? Vou ver se estou lá. Vamos ver. Tá bom. Quem puder, compareça. Vai ser um prazer. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Letícia. Tchau. Obrigada, Josi. Obrigada a vocês. Obrigada.